partir de agora, começa o programa Compromisso com a Palavra, com o pastor Rogério Nascimento. Ligue e participe do programa Compromisso com a Palavra, 719-8229-7479. Glória a Deus, muito bem, esse é o programa Compromisso com a Palavra, adentrando na sua casa. Nessa noite, esse programa tem o oferecimento da Bloco Sergipano. Pensou em blocos? Pensou o Rogério do Bloco Sergipano. No 719-8646-7003, você fala comigo pelo WhatsApp, por mensagem, pede o seu bloco de primeira qualidade, o Bloco Sergipano, a partir de R$ 499,99 cada milheiro, diretamente na fábrica. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Desde já eu peço que você pegue o seu copo com água, ainda dá tempo. Pegue sua Bíblia. Hoje nós teremos a oração pela água milagrosa em nossa vida. Jesus vai fazer o milagre, eu tenho certeza. Esse é um trabalho da Igreja Assembleia de Deus, Água Viva, na rua principal do bairro Jardim Campo Verde, Ceasa, Salvador, Bahia, Brasil. Essa igreja é uma igreja missionária que visiona levar a palavra de Deus em todos os lugares do mundo. Portanto, você que está na nossa live, pelo Facebook
e TikTok e YouTube, você já pode ir compartilhando esta live, este vídeo com pelo menos 5 grupos, e Jesus vai abençoar poderosamente a sua vida, vai curar pessoas, pois essa palavra de hoje à noite tem endereço certo, vai ao lugar certo e vai levar uma palavra de salvação para todas as pessoas. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. É hora de compartilhar nossa live, compartilhe, você compartilhando, apertando no botão aí, compartilhar, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no TikTok, você estará levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos na Tua presença nessa noite, para te pedir que o Senhor abençoe cada vida que está orando comigo agora. Seja ela que esteja no presídio ou com prisões espirituais, seja ela que está doente, enferma, essa pessoa que está necessitando, meu Deus, de uma palavra de libertação. Lava a alma dela, meu Pai, essa pessoa está com a água consagrada, vai beber no final da ministração da palavra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa seja liberta e lavada de todas as culpas e pecados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, peguem as vossas Bíblias, abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 17. João 19, 17, do verso 17 até o verso 37, nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Palavra de Deus. Quero parabenizar o irmão João de Jesus, que já está na nossa live, Antônia, que está chegando, Aretusa Campos, Vanderlei, Janailson Oliveira já mandou a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão, irmãos e irmãs, todos que estão ao vivo na nossa live, todos que estão chegando. Você que está também pelo Facebook, vamos ver aqui comentários no Facebook. Glória a Deus, nós temos aqui no Facebook a nossa live também ao vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 19, versículo 17 diz assim: levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Deus abençoe Modelo Apostólico, Ministério Profético. Deus abençoe todos vocês que estão chegando na nossa live. Peço que compartilhe, porque compartilhando você está levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, está evangelizando também. Compartilhar não gasta nada e salva almas através do poder de Jesus Cristo. Queridos, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, portanto pare, prepara seu copo com água, prepara a Bíblia, que nós vamos refletir nessa noite no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 17 até o versículo 37, sobre a crucificação de Cristo, a crucificação de Jesus. Esse texto é o texto áureo da Bíblia, porque nele mostra que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele acredite não se perca, mas tenha a vida eterna. Esse texto aqui mostra o divisor de águas que define a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Entre a antiga aliança e nova aliança, entre o tempo da lei e o período da graça. Jesus Cristo havia de ser entregue involuntariamente, porque quem o impulsionava era o próprio Pai. Jesus não precisou fazer esforços de si mesmo, e nem tampouco ser obrigado a ir à cruz. Ele foi a mando do Pai com satisfação, mesmo sentindo dores no corpo, e por um instante pedindo ao Pai que, se possível fosse, lhe passasse aquele cálice sem que ele bebesse, mas, no entanto, que não fosse feito a sua vontade, e sim a vontade do seu Pai. Em Isaías capítulo 53, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e foi do agrado do Pai moê-lo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É a partir da crucificação que surge a paz na humanidade, a cura, que é o perdão dos seus pecados e a certeza de vida eterna. É através desse momento que a história se define, a história da salvação. Se Jesus não fosse crucificado,
não haveria salvação. Então o diabo não queria que Jesus fosse crucificado. O diabo queria que Jesus se revolucionasse e lutasse com a força da carne do braço, como a Rússia luta contra a Ucrânia, como soldados lutaram para matar os seus inimigos, como Judas Macabeus, que libertou Israel das opressões religiosas de Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C. O povo e o diabo queria que Jesus fosse um líder político, que tomasse o reino de Herodes, que houvesse derramamento de sangue, mas o reino de Jesus não é desse mundo. Jesus não luta contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Ele luta com o poder da palavra. Paulo disse que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós iremos aprender que com a crucificação de Jesus e após a sua morte, o chão se abriu, a terra tremeu, os mortos ressuscitaram do sepulcro. Quando o sangue de Jesus pingou na terra, o milagre da ressurreição aconteceu a partir dali. O milagre da salvação está consumado quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele entrega, está consumado, tetelestai. Quando ele grita bem forte, tetelestai, que significa está consumado. Em inglês, finish ou time's up, jogo encerrado, jogo vencido. Jesus venceu na cruz do Calvário o pecado, acertou o alvo, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Todos que olham para a cruz, todos que olham para Jesus, a serpente que foi levantada no deserto por Moisés, numa haste de bronze, que todos quanto olhavam para essa serpente eram curados de uma chaga mortal, de uma serpente que matava, que olhasse para essa serpente eram curados da chaga mortal. Todos que olharem para Jesus, que entregarem as suas vidas a Ele, são curados dessa chaga mortal chamada pecado. Nessa noite nós vamos falar da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado injustamente, porém, para cumprir a justiça da absolvição de toda a humanidade culpada dos seus pecados. O justo morre aqui pelo injusto. O santo morre pelo pecador. Sem culpa pelos culpados. Jesus aqui vai salvar as nossas vidas da sentença de morte, de culpa que era para nós. João 19:17, o evangelista João diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. A cruz, o criminoso não carregava completamente a cruz, mas sim um madeiro, que era a parte que ficava sobre a estaca, na direção horizontal, dos lados. Essa haste de madeira pesava em torno de 50 quilos. Media aproximadamente 2 metros de comprimento. Esse pedaço de madeira não era a cruz completa, era sim apenas a parte horizontal. A parte vertical ficava no local da crucificação. E no local da crucificação já existiam três estacas, que era uma para Barrabás. Jesus iria substituir a Barrabás, e outras 2 para 2 ladrões, um que iria se converter
e o outro que iria blasfemar. Essa estaca que Jesus está levando, horizontal, medindo 2 metros de comprimento, pesava em torno de 50 quilos, o equivalente a um peso de um saco de cimento nas costas. Essa barra de madeira era feita para Barrabás, por isso que ela era mais larga. Jesus tinha aproximadamente 1,65 m de altura. Barrabás tinha mais ou menos 1,90 m. Então, essa estaca horizontal que Jesus estava levando até o lugar chamado Caveira, que era o lugar de morte, onde os romanos matavam os criminosos crucificados, pois essa morte de crucificação era uma morte causada pelos romanos e não pelos judeus, nem tampouco pelos gregos. Essa sentença de morte foi dada a Jesus injustamente, porque o povo que o abraçara, o povo que o escolhera como rei para liderar Israel, agora viraram as costas para ele, para Jesus, porque Jesus frustrou a perspectiva. Jesus desiludiu a expectativa do povo que estava ansioso pela dominação de um rei que fosse um rei político e não um rei espiritual. Ainda hoje, vemos claramente a maioria das pessoas que se auto-intitulam cristãs, negando Jesus espiritual e querendo que Jesus se materialize como um rei político que domine e traga-lhes conforto material e físico. Vivem como se nunca fossem sair da terra, e quando saem como se nunca tivesse vivido aqui. Trabalham a vida inteira para ganhar dinheiro, e quando chega na velhice, adoecem e gastam todo o dinheiro que ganhou para recuperar a sua saúde. Não priorizam a vida eterna, e Jesus sempre priorizou vida eterna. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Em João capítulo 19, versículo 18, diz: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que Pilatos queria fazer com aquela frase era uma blasfêmia contra o povo judeu, tirando sarro da cara do povo, dizendo aqui: o rei de vocês, ele é rei, Jesus Nazareno, porque Nazaré era o pior lugar da terra de Israel. É tanto que Natanael não aceitava que o Messias viesse de Nazaré. Então, Pilatos colocou: ele é de Nazaré, é o rei dos judeus. Essa frase foi colocada nas 3 línguas principais da época, a saber, o grego, o latim e o hebraico. Eram as 3 línguas que predominavam, e todos que passavam e viam aquele homem crucificado diziam: o povo de Israel não tem rei vivo, mas sim um rei bandido, um rei que foi morto com a morte mais vergonhosa da história. Jesus disse que assim como o Filho do Homem seria levantado, importava que ele fosse levantado como uma serpente de bronze
foi levantada por Moisés no deserto. Aqui, Jesus é levantado de uma forma vergonhosa como uma serpente maldita, porque ele está se fazendo maldição, vergonha, porque ele levou sobre si todas as nossas vergonhas. Ou seja, aqueles pecados que você tem vergonha de falar até que já fez, aquelas coisas que você já fez em segredo que você não tem coragem de contar para o seu filho, para os seus filhos, para os seus amigos, aquilo que é vergonhoso, ele se fez vergonha por você, maldito. Todas as maldições foram levadas sobre si. Ele morreu vergonhosamente como ladrão por mim e por você, para que pudéssemos termos o perdão completo dos nossos pecados. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus. Mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Os principais dos sacerdotes foram os homens que desejaram a morte de Jesus. Agora eles estavam querendo manipular a Pilatos, apesar de que eles já haviam manipulado, pois Pilatos não queria crucificar Jesus. É tanto que mandou bater, dar uma surra violenta em Jesus com um chicote de bolas de chumbo antes e pontas agudas de ossos amolados, afiados, que cortaram a sua pele de uma forma assustadora, a ponto dos seus órgãos internos, a saber, fígado, rim, pulmão, coração, serem expostos. Jesus ficou como uma coxa de retalhos remendada. Jesus sangrava muito, com uma cruz de espinhos furando todo o seu crânio, cruz de espinho, porrada no rosto, olho inchado, corpo todo cortado, Jesus sem roupa, agora com uma túnica de escarlate vermelha, Jesus coberto como se fosse um rei maldito, envergonhado. Os romanos estavam matando Jesus a mando do povo judeu. O povo judeu, existiu 3 tipos de levantes contra Jesus, renúncias contra Jesus. Primeiro, o rei Herodes. O rei Herodes não queria Jesus porque Jesus era ameaça à sua monarquia. Os principais dos judeus, que eram os escribas e fariseus, sacerdotes, anciões e sumos sacerdotes, os principais Anás e Caifás, se sentiam ameaçados com medo de perder o poder religioso e os privilégios que o poder religioso lhes promovia. Eles tinham luxo, viviam no alto clero. E terceiro, o povo de judeu, o povão, rejeitou Jesus ao mesmo tempo que tinha o aceitado como rei, só porque Jesus afrouxou as cordas e não quis lutar contra Herodes com espada. Quando esse povo percebeu que Jesus aparentemente era um covarde, eles o entregaram a Pilatos para ser crucificado. Jesus foi comprado por 30 moedas de prata por Caifás e Anás, que mandou comprar a Judas Iscariotes, e Judas vendeu Jesus. E muitas falsas testemunhas se levantaram e incriminaram Jesus. E Pilatos o condenou à morte, à escolha do povo e dos principais dos judeus. Esses principais dos judeus estavam com vergonha porque Pilatos colocou Rei dos Judeus, Jesus o Nazareno. Disseram: não diga que ele é nosso rei, não coloque que ele é nosso rei, coloque que ele disse que era nosso rei.
Sou o rei dos judeus. Essa expressão sou, ela não é usada por homem comum. O judeu, quando ele quer dizer eu sou trabalhador, eu sou profissional, eu sou motorista, ele não diz eu sou motorista. Esse verbo ser, a primeira pessoa no presente, ele não usa o verbo ser, ele diz assim, eu motorista, eu trabalhador, eu homem, ele não diz eu sou, porque a única pessoa que pode dizer sou foi Deus, porque ele foi sempre e será para sempre. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14 está escrito que Moisés perguntou a Yahvé qual nome ele deveria dar a o seu Deus quando chegasse diante de Faraó. Êxodo 3,14. E Deus disse para ele, diga a Faraó que o eu sou. Essa expressão em hebraico é Amir Hayá, e em grego koiné Jesus usou também ego emi, que é eu sou. Então, para os judeus era inadmissível um homem dizer eu sou. Jesus disse por mais de 7 vezes. No Evangelho de João é narrado como Jesus, o eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a água da vida, João 4. João 7,37, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então isso incomodava os judeus, porque eles acreditavam que não existia outro Deus além de Yahvé. E era uma blasfêmia Jesus se autoconsiderar Deus. Jesus falava, eu não vim de mim mesmo, mas vim do meu Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. Isso soava como uma heresia digna de morte. Por isso também acusaram Jesus de se autoconsiderar Deus, e ele deveria morrer, segundo para os judeus. Mas se eles matassem Jesus, eles quebravam o 5º mandamento da lei de Deus, que está escrito em Êxodo 20, versículo de número 13, que diz, não matarás. Mas ao mesmo tempo Jesus quebrava a segunda concepção de quem não queria acreditar nele. Êxodo capítulo 20, versículo 3, que Yahvé disse, não terás outros deuses diante de mim. E se Jesus se considerava Deus, logo ele era outro Deus para os judeus. Eles não conseguiam entender a mensagem. E Jesus não estava se chamando de outro Deus, mas dizendo, eu e o Pai somos um. Em João 10,30 ele fala, eu não faço nada de mim mesmo. Se vocês não creem em mim, mas creiam pelo menos nas obras, e vejam que eu vim do meu Pai, como aquele ex-cego de nascença disse, eu não sei se ele é pecador, porque Deus não ouve a pecadores, eu só sei uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Então, quem não queria acreditar que Jesus era Deus, só pensava em matá-lo. Quem não quer acreditar hoje, até hoje, que Jesus é Deus, só pensa em se livrar de Jesus, eliminar Jesus da sua frente, desligar a live, sumir da frente, tirar Jesus do seu caminho, não ler a Bíblia. Essas pessoas estão com o mesmo espírito que estes judeus, crucificando Jesus ainda, o eliminando das suas vidas, porque Jesus não atendeu a perspectiva dessas pessoas. O que tem de gente desviada que está ouvindo agora a palavra, através do rádio, através desse aparelho, dessa rede social, o que tem de gente nesse mundo que foi para a igreja, se aceitou Jesus, Jesus não atendeu aquilo que ela queria, e hoje ela se encontra no mundo no submundo da escuridão. E aí começa a falar mal de pastor, começa a falar mal de igreja, começa a falar mal até de Jesus. Porque Jesus não atendeu a sua expectativa. Deus abençoe a irmã Irene Castro, Eugida Mendes, Rosana Martins, Irene Castro, já deu glória a Deus, a Jailda Campos, Deus abençoe Cauã, do nosso bairro Jardim Campo Verde, irmã Simone, minha esposa Sandra, meu filho Nathaniel, Jonatas está viajando, Deus abençoe Janailson Oliveira, Deus abençoe todo mundo do TikTok que está chegando, Alex Silva,
Glória Silva, muita gente chegando no TikTok, muita gente ligando a rádio agora, pegando a palavra, já no desenrolar da palavra. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Diziam, pois, os principais: não escreva rei dos judeus, como eu expliquei. Diga que ele escreveu, diga que ele disse, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos disse, o que escrevi, já escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Rasgaram uma roupa que estava no corpo de Jesus, deixaram ele só coberto as partes íntimas, e para cada soldado foi um pedaço. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será isso. E isso foi assim para que se cumprisse a Escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Deus abençoe Enzo Gabriel, está na nossa live chegando agora. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, blasfemaram contra Jesus e tudo isso estava escrito no livro de Salmos. Todas essas narrações que estão acontecendo aqui já haviam sido preditas pelos profetas, que Jesus seria lançado no madeiro e iria governar ou reinar de uma árvore. Então Jesus está em cima agora de um pedaço de madeiro. Substituiu o Barrabás, que era para ser morto pelo seu pecado. Jesus livra a pele de Barrabás de um criminoso. Quando você vê Jesus fazendo a obra na vida de uma pessoa que já matou, já roubou, saiba de uma coisa: essa é a principal tarefa de nosso Senhor Jesus Cristo. É libertar e salvar aqueles que se haviam perdido. É salvar realmente os doentes, aqueles que não valem nada. Aqueles que você olha assim, meu Deus, essa pessoa não vale mais nada. Hoje eu passei, Deus abençoe a irmã Irene Castro, hoje eu passei por 2 mendigos ali no bairro, onde foi, meu Deus? Foi o bairro de Mata Escura, em Salvador. E vi 2 mendigos, uma senhora estava vomitando e um idoso na calçada, todos 2 magrelos, aparentemente cheios de cachaça. E eu disse: Deus, me dá uma palavra para dar a essas pessoas. Eu olhei assim com o olhar, meu irmão, meu olhar foi tão profundo por eles, que eu disse: meu Deus, na condição que esses 2 estão aí, será que o Senhor ainda quer? Quantas oportunidades essas pessoas não tiveram já nas igrejas, uma igreja bem na frente onde eles estavam. Talvez até já foram cristãos. Eu comecei a fazer preconceito, discriminação daquelas 2 pessoas. Eu disse: nessa condição aí, meu Deus, será que ainda tem jeito? E me deu vontade de falar ali a palavra de Deus para ela, dizer: ei, dentro desse coração existe um valor muito grande, Deus te ama. E pelo meu olhar natural, eu estava guiando o caminhão, o caminhão estava dando a ré, eu estava no fundo. Eu não tive coragem de falar nada. Me faltaram palavras, porque na minha mente seria em vão as palavras que eu ia dar para aquela mulher e para aquele homem. O que eu analisei foi que eles já tiveram muitas oportunidades. É assim que a gente olha para as pessoas. A gente olha para as pessoas e diz: essa pessoa não vale mais nada. Essa pessoa aí não tem mais jeito, não. Essa pessoa aí já passou da validade, não vai se converter mais. Meu Deus, eu só tive coragem de dar bom dia a ela, bom dia. E fui passando porque eu estava chamando o caminhão. Dinheiro não resolve o problema daquela mulher, daquele homem. Se eu desse dinheiro ali, eles iam beber de cachaça. Meu Deus, o que é que a gente deve fazer? Mas Jesus, ele vem morrer por esse tipo de gente. Jesus vem morrer pelas piores. Eu tenho dito à minha esposa esses dias, eu disse: Senhor, só vai para a igreja quem está acabado. Só entra na igreja as piores pessoas, aquelas que estão fortes,
estão soberbas, aquelas que estão se achando toda empinada, todo durinho, toda durinha, não entra na igreja. Só entra na igreja quem é vítima do pecado de uma forma avassaladora, que já está na lona, a pior pessoa da terra. Eu digo, meu Deus, o Senhor consegue salvar, buscar aquilo que se havia perdido. Jesus veio fazer isso, meu querido. São as piores pessoas que Ele tem libertado, arrancado do mundo das trevas, das prisões exteriores. E aqui esses soldados pegam as roupas de Jesus e começam a lançar sorte, e isso tudo estava escrito no Antigo Testamento. Versículo 25 diz: junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Essa mulher aqui demonstra ser uma guerreira. Provavelmente o pai de Jesus, José, pai de criação, porque Jesus foi gerado do Espírito, já havia morrido. E a mãe de Jesus ficou aqui do início até o final. Além da mãe de Jesus, ficou também, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estavam 3 Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essa Maria Madalena foi aquela que ungiu os pés de Jesus com unguento, e foi aquela que tinha 7 demônios, uma mulher, provavelmente essa que foi apanhada no ato de adultério. Então, essa mulher foi fiel até o final. Vocês vejam que a mãe é uma defensora do seu filho, mais guerreira aqui do que os próprios discípulos de Jesus, que todos foram embora, ficaram dispersos. Inclusive Pedro ficou com medo de morrer e negou Jesus 3 vezes. Todos os outros discípulos foram embora. Apenas João Evangelista, o escritor desse texto, aparece ele mesmo escrevendo sobre ele no versículo 26, onde diz: Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, que era o próprio João, o escritor desse texto, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Essa expressão mulher, Jesus não está invalidando a sua mãe, mas apenas a absorvendo do sofrimento de estar percebendo ali que o seu filho estava na cruz, fazendo com que sua mãe não o vesse como filho e sim como Senhor. Por isso que ele a chama de mulher, para que o seu sentimento, o seu psicológico, associasse-o apenas como Senhor, e o seu sofrimento, o sofrimento da mãe de Jesus fosse diminuído. E ela o olha como Senhor, e a ordem que Jesus dá é o seguinte: ao discípulo que ele mais amava, lá embaixo da cruz, Jesus ali na cruz, já com seus 2 pés cravados com um prego enorme, e em seus 2 braços, nos pulsos, cada um braço com um prego cravado na cruz, uma espécie de banco atrás nas suas nádegas, para o sustentar o seu corpo, a fim de que todo o crucificado morria depois de vários dias crucificado. Era para ele suportar até 3 dias. Mas como Jesus era judeu e era sexta-feira a crucificação, por isso que os judeus pediram para quebrar as pernas dos crucificados, a fim de que tirasse-os e não deixasse-os penando no sábado, porque os judeus não aceitavam morte no sábado, sacrifício de pessoas no sábado. Então mandaram quebrar as pernas dos soldados ou dos crucificados, mas quando chegou na parte de Jesus, não quebraram suas pernas, a fim de que se cumprisse o que estava escrito: nenhum dos seus ossos foram quebrados. O corpo de Jesus estava ali, mas ainda dava para falar com João. Disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao evangelista João, discípulo: eis aí a tua mãe.
Cuide dela. Cuide dela. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Versículo 29, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lá chegaram à boca. Ao invés de darem água a Jesus, dão a ele vinagre. Ao invés de ajudarem Jesus, fazem-o atrapalhar mais. Muito forte, a irmã Irene Castro comentou: meu Deus, eita glória. Eu gosto de ver a palavra de Deus. A irmã está comentando aqui. Muito obrigado, irmã Irene Castro. Versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Que a palavra é tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Em Salmo 31:5, vamos ver aqui o que é que está escrito. Todo judeu, quando ia dormir, ele orava antes e dizia: entrego a ti o meu espírito, ó Pai. Jesus dorme aqui ao entregar o seu espírito ao Pai. 31:5 do Salmo diz assim: nas tuas mãos encomendo ou entrego o meu espírito. Olha só, Jesus comenta aqui, talvez Jesus fazia todo direto isso quando ia dormir. Nessa oração: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31:5. Olha só, Jesus cumpre o que está escrito aqui em Salmo 31:5. E quando Jesus tomou o vinagre amargo, morreu. Morreu não. Ele entregou o seu espírito ao Pai, porque Deus não morre. Jesus desfaleceu. E o seu corpo ressuscitou depois de 3 dias. Ressurgiu. E o corpo de Jesus foi glorificado e subiu ao céu. Aquilo que ele disse, que ele iria subir e os discípulos iriam ver o Filho do Homem sendo subir ao céu. Capítulo 19, versículo 31 diz: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia de sábado. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus tomou o pão e deu graças, e o vinho, o suco de uva, e bebeu, e disse: esse é o meu corpo com pão, que será entregue por vós e por todos. E esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos vossos pecados. Nesse momento, Jesus não mata o cordeiro, mas lá no templo o cordeiro na Páscoa estava sendo imolado. Então, Jesus aqui na crucificação, na Páscoa, foi imolado no mesmo tempo, no mesmo período que os cordeiros pascuais em Israel estavam sendo sacrificados. E Jesus se tornou aqui o único cordeiro principal. Os judeus não aceitam Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo, embora o sumo sacerdote Caifás disse que haveria de ser que um homem iria ser sacrificado ou morto pela nação, em lugar da nação. E ele falou no sentido social. Era necessário que um homem morresse para absolver a nação e ajuntar os povos. Mas ele falou no sentido social, natural. Mas sem querer ele estava profetizando que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então os judeus pedem que quebrem as pernas. Rogaram a Pilatos porque era o grande dia de sábado. Era sexta-feira ainda. Se Jesus ficasse vivo, ele ia ser morto, torturado naquela cruz no sábado. Então os judeus não aceitavam. Rogaram a Pilatos que ele quebrasse as pernas e fossem tirados.
Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, porque Jesus já estava morto. Jesus morreu antes do sábado. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Essa palavra da parte de Deus, da crucificação de Cristo, é pela minha e pela tua vida. Esse é o programa Compromisso com a Palavra, oferecimento da Bloco Sergipano e apoio da Assembleia de Deus Água Viva, no bairro Jardim Campo Verde, no Sol Nascente, Salvador, Bahia, Brasil. Fica em frente ao Ceasa, próximo a Simões Filho. Um abraço a todos vocês. Chegamos a mais um final do programa Compromisso com a Palavra. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus é por nós, quem será contra nós?